Olá, amigos. Meu nome é Odilza Vital Fio e eu sou médica e, além de outros predicados, eu sou endocrinologista, sou geriatra e vim falar hoje para vocês em prevenção e do hormônio mais antigo na face da Terra. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de finalizar o assunto da cloroquina, hidroxicloroquina, que eu acho que já deu. Não sei por que tanta polêmica, porque no governo da presidente Dilma Rousseff houve um estudo para se colocar a cloroquina para o uso das mulheres grávidas que estavam com zika positiva, para minimizar o efeito desse vírus no encéfalo das crianças, porque o vírus, o Zika BR de Brasil, ele tem um tropismo, digamos assim, uma prevalência de atacar o tecido nervoso em desenvolvimento, né? Então, o Jornal Nacional do dia 7 de maio de 2016. Notícia para as futuras mamães. Um medicamento já usado no tratamento de doenças como a malária pode ser eficaz para proteger o cérebro de fetos contra a infecção pelo vírus da Zika. Mas os pesquisadores alertam que antes de liberar o uso é preciso fazer testes em humanos. Bom, isso aí já está até no YouTube. Quem quiser vai lá para ver a reportagem, está muito bem feita. E agora vamos à nossa parte da prevenção. Além da prevenção que todo informativo o governo está participando e passando para todos, né? Da questão de lavar as mãos, da questão de não colocar a mão no rosto depois da mão utilizada para alguma coisa, principalmente na rua, né? Do uso de máscaras, de não evitar aglomeração, etc. e tal, aquela distância social, tudo isso. Eu acho que o mais importante é a questão da prevenção, do enfrentamento que o nosso organismo pode fazer em relação, se por acaso essas medidas falharem, né, e o vírus se invadir o nosso organismo. E a gente vai falar do hormônio mais antigo da face da Terra, que é a antiga vitamina D. A antiga vitamina D, nós fizemos uma revisão aqui em mais de 50 artigos e todos uníssonos em dizer que a vitamina D realmente tem, além da ação na questão da absorção do cálcio no intestino e da ajuda nas células que produzem osso, etc. e tal, ela tem uma ação muito importante em todo o organismo. Então, a vitamina D começou a ser produzida há mais ou menos 500 mil anos pelo plâncton, que são aqueles micro-organismos que existem no oceano, quando esse plâncton foi então invadido pelos raios ultravioleta, né, do sol, e para se proteger de proteínas, DNA, RNA, etc. e tal, e começar então o processo da fotossíntese, né? Então, essa vitamina D realmente é muito importante, ela tem uma ação enorme no nosso sistema imunológico, ela tem sido usada até para doenças autoimunes, doença de Crohn, doença de esclerose múltipla, síndrome do colo irritável, artrite reumatoide e diabetes tipo 1. A maioria dos colegas pediatras hoje em dia estão fazendo suplementação de vitamina D para evitar, inclusive, diabetes tipo 1 em crianças, principalmente meninos e adolescentes, né? Então, infelizmente, há algum tempo atrás, no início dos anos de 1930, começaram a suplementar os alimentos com vitamina D por conta do raquitismo. Só que suplementaram demais e houve os presumidos casos, deixa eu voltar aqui para trás, presumidos casos na Inglaterra, presumidos, cadê o presumidos? Está aqui. Presumidos casos na Inglaterra
que não foram realmente confirmados de intoxicação por vitamina D, e aí ficou a ideia antiga de que vitamina D era tóxica, tá? Não houve realmente um consenso em termos de um estudo mais aprofundado para saber se essas crianças tiveram realmente intoxicação por vitamina D ou se essas crianças tinham alguma doença, principalmente doença renal, que metaboliza a vitamina D de maneira diferente que as crianças, digamos assim, normais, tá? A vitamina D, ela modula o sistema imunológico, estimula, e quando nós estamos produzindo citocinas demais, elas acalmam porque elas controlam os linfócitos T helper 2, que são os que apaziguam o sistema imunológico. T helper 1 são aqueles que estimulam e produzem citocinas, e com isso a gente tem um equilíbrio do nosso organismo e não uma formação de citocinas que vão levar à coagulação intravascular que a gente tem visto aí no caso do coronavírus. Tem uma ação anti-inflamatória excelente, e a pergunta tem sido feita para mim se eu acredito em lockdown. Eu acredito em lockdown, sim. Esse lockdown teria que ser feito antes do carnaval. Não tinha que ter carnaval aqui no Brasil, tá? Porque o carnaval é uma aglomeração de milhões de pessoas e as estatísticas mostram o número de infectados. Não vou dizer de infectados, porque aqui não tem possibilidade de fazer o teste, mas de mortes antes do carnaval, né? E mortes 1 mês a 40 dias depois do carnaval, depois do período de incubação do vírus e digamos assim, a exacerbação do quadro clínico, levando até ao êxito letal, que é a morte. Então, as cidades que mais promoveram o carnaval foram Rio e São Paulo, né? E foram as cidades realmente mais atingidas, principalmente São Paulo. Então, a nossa memória é curta. Nós tivemos uma gripe asiática em 1956, final, até 1958. Eu era criança, me lembro de ter ficado 3 dias de febre em casa, de cama, não pude ir ao colégio, foi um fato que marcou muito a minha infância. E não houve lockdown, simplesmente não houve lockdown. As pessoas, como tinham uma vida mais saudável, né? Estou dizendo há 50 anos atrás, nós tínhamos uma vida mais saudável, nós nos expunhamos mais à luz solar. Eu acho que a gente aqui não teve tanto problema quanto houve na Inglaterra. A Inglaterra realmente foi devastada nesse período. Então, eu seria a favor de lockdown, sim, no período precoce, né, antes de uma disseminação maciça desse vírus, e eu espero que as autoridades entrem num consenso para a gente voltar a trabalhar e o Brasil ir para frente. Obrigada.